O zumbido das luzes fluorescentes no estabelecimento prisional de Lisboa era um tormento constante, uma broca invisível a perfurar-me o crânio. Tiraram-me o cinto, os atacadores, até o relógio, aquele Patek Philippe que eu exibia com tanto gosto nas reuniões, símbolo da minha ascensão meteórica. Agora, o tempo era um conceito fluido e agonizante. Dia, noite? Perdi a noção. Só me restava o cheiro. Desinfetante industrial, suor velho e aquele travo metálico e frio do medo. Tinha a certeza de que sairia dali em horas. Afinal, eu era João Sterling. Homens como eu não ficavam enjaulados, faziam telefonemas. Mas usei o meu único telefonema para a única advogada que me tinha respondido nos últimos meses, uma advogada fiscalista frenética chamada Sofia, que simplesmente se riu e desligou quando ouviu as acusações. Espionagem corporativa, grande furto, fraude, apresentação de queixas policiais falsas. Não sei dizer ao certo se foi há 3 meses ou há 3 anos que a minha vida virou de cabeça para baixo. As memórias misturam-se, ficam confusas. Sei que tudo começou, ou talvez terminou, com a caneta. Uma caneta Montblanc, que eu exibia com arrogância enquanto assinava os papéis. Ana estava sentada em frente à mesa de mogno maciço. Sim, aquela que eu achava que tinha comprado, com um velho casaco de lã cinzento e os olhos fixos nas mãos. Eu sorri, um sorriso de vitória de quem se livra de um peso morto. Pensei que estava a descartar uma barista sem um tostão, sem ambição, alguém que eu tinha superado há muito tempo. Mal sabia eu que a tinta mal secava no único documento que me protegia da ruína total. Não fazia ideia de que a mulher a tremer na cadeira não estava a perder um marido. Estava a recuperar um império. A chuva em Lisboa era implacável naquele dia. Recordo-me perfeitamente das gotas a martelar o vidro do chão ao teto da penthouse, com vista para o Tejo. Lá dentro, o clima era controlado, preciso e frio, exatamente como eu, João, gostava. Eu estava à janela, a ajustar os punhos do meu fato sob medida. Verifiquei o meu reflexo no vidro. Aos 34 anos, era o sócio mais jovem da Sterling Associados, a empresa de arquitetura que eu tinha construído com ambição implacável e o que eu acreditava ser o meu gênio singular. Por trás de mim, na cozinha, Ana fazia café. Movia-se em silêncio como sempre. Ana, ou Mara, como eu gostava de a chamar, soava-me mais acessível, mais dela. Era a antítese do meu mundo. Usava camisolas largas, o cabelo castanho preso num coque desarrumado e passava os dias a fazer voluntariado na biblioteca local ou a cuidar do seu pequeno jardim na varanda. Para mim, ela tinha se tornado invisível, uma relíquia de um tempo em que eu era apenas um desenhador em apuros e ela era a miúda simpática que servia cafés no sítio de baixo, ali perto da empresa. João? A voz dela era suave, mal quebrava o silêncio pesado do apartamento. Queres nata? Não me virei. Preto? Sabes que bebo preto, Mara. 3 anos e ainda perguntas. Ouvi a colher tilintar na cerâmica. Só pensei que talvez hoje quisesses algo diferente. Eu quero muitas coisas diferentes, resmunguei. Verifiquei o meu relógio, aquele Patek Philippe que me ofereci depois de conseguir o contrato para a nova torre no Parque das Nações. Eram 7h45 da manhã. Os advogados esperavam-me às 9, monsieur. Sofia esperava-me às 8h30 para uma celebração antecipada. Sofia vem. Só de pensar nela, endireitei a postura. Era a nova vice-presidente de marketing da empresa. Loira, inteligente, ambiciosa e sempre a ostentar marcas de luxo. Ela era uma parceira à altura. Ana era uma âncora. Virei-me. Ana colocou a caneca na ilha de granito. Parecia cansada. Os olhos, geralmente de um castanho caloroso, estavam opacos. Ela sabia. Algures no fundo,
Tinha de saber. Eu não ia à casa para jantar há 3 meses. O meu cheiro era mais frequentemente a Chanel no 5, o perfume da Sofia, e o uísque caro do que a mim. Precisamos de conversar, disse passando ao lado do café. Fui até o aparador e peguei no envelope de papel manila que tinha deixado lá na noite anterior. Ana envolveu as mãos na sua própria caneca, procurando calor. Sobre o quê? Nós. Atirei o envelope para a ilha. Deslizou pela pedra polida e parou a centímetros da mão dela. Não aguento mais, Mara. A mediocridade, o silêncio. Estamos em trajetórias diferentes. Ana olhou para o envelope e depois para mim. Ela não chorou, isso irritou-me. Eu esperava lágrimas, súplicas, uma cena que eu pudesse gerir com lógica fria. Em vez disso, ela apenas me encarou. É a Sofia? Perguntou. Pisquei os olhos. Não tinha percebido que ela era tão observadora. Não é só a Sofia, é sobre mim. Preciso de uma parceira que entenda o meu mundo, que possa estar ao meu lado em galas e não parecer que veio de uma feira de agricultores. Sofia é adequada, tu és confortável, já não quero mais o confortável. Adequada? Ana repetiu, saboreando a palavra como se fosse leite estragado. Então, há 3 anos, quando paguei a cirurgia da tua mãe, eu era adequada? Arrepiei-me. Não me venhas com histórias antigas. Eu paguei-te de volta. Pagaste o dinheiro, João, não o apoio. Deixo-te o carro, disse a voz a endurecer, e sou generoso o suficiente para te dar 30 dias para saíres do apartamento. É o meu nome na escritura, afinal, eu comprei este lugar. Ana olhou em redor da penthouse. Os móveis minimalistas, a arte nas paredes, a vista deslumbrante. Tu achas que compraste este lugar? Sussurrou. Desculpa? Nada, disse, a voz a ganhar força ligeiramente. Então é isto. Estás a trocar-me. Estou a fazer um upgrade na minha vida. Corrigi. Os papéis são standard, diferenças irreconciliáveis. Sem pensão de alimentos. Tens o teu pequeno trabalho na biblioteca. Consegues sustentar-te. Quero um corte limpo. Assina e podemos seguir em frente. Ana estendeu a mão e abriu o envelope. Examinou as páginas. Era um documento brutal. Despojava-a de tudo. Nenhuma reivindicação sobre os meus ganhos futuros, nenhuma reivindicação sobre o apartamento, nenhuma reivindicação sobre os meus bens. Fizeste isto mesmo, tu? Perguntou. Com a minha equipa jurídica. É inabalável, Mara. Não gastes dinheiro num advogado que não podes pagar a tentar lutar contra isso. Ana baixou o olhar para o papel. Uma estranha expressão cruzou-lhe o rosto. Já não era tristeza. Era uma mistura de pena e resignação. Está bem, disse ela. Eu fiquei atordoado. Está bem, vou assinar. Assim, do nada. Se é isto que queres, João, se tens a certeza de que a Sofia e esta penthouse e a tua reputação são tudo o que precisas para seres feliz. Nunca tive tanta certeza de nada. Gracejei. Então, eu assino. Encontramo-nos 2 dias depois nos escritórios da Sterling e Associados para finalizar as assinaturas. Eu queria que fosse no meu território, uma demonstração de poder para lembrar de quão insignificante ela era. A sala de reuniões era toda de vidro e aço, localizada no 42º andar. Eu estava na cabeceira da mesa, ladeado pelo meu advogado, um homem com ares de tubarão chamado Pedro. Sofia também estava lá, sentada num canto, supostamente a verificar e-mails no seu tablet, mas claramente ali para marcar o seu lugar. Usava um vestido carmesim que custava mais do que todo o guarda-roupa da Ana. Ana entrou sozinha. Usava um trench coat azul marinho simples e sapatos rasos. Não trazia nada além de uma pequena carteira. Estás atrasada, disse eu, verificando o meu relógio. Tenho uma visita a uma obra em 20 minutos. Trânsito, disse Ana, simplesmente sentando-se em frente a mim. Ela não olhou para a Sofia. Pedro deslizou os documentos na direção dela.
Sr. Sterling, como discutido, este é um decreto de divórcio por mútuo consentimento. Ao assinar isto, renuncia a todos os direitos à reforma do Sr. Sterling, às suas ações na empresa e ao imóvel localizado na Rua de São Bento, número 400. Reconhece também que não existem bens matrimoniais de valor significativo a partilhar. Recostei-me cruzando os braços. Observei o rosto dela. Queria ver a ficha a cair, que ela percebesse que estava a ir embora sem nada, que voltava a ser uma desconhecida. Ana pegou na caneta. Era uma caneta de plástico barata fornecida pela empresa. Olhou para ela, depois meteu a mão na carteira e tirou a sua própria caneta. Era pesada, de laca preta com incrustações de ouro, uma herança. Eu nunca a tinha visto antes. Há algum problema? Perguntei impaciente. Não, disse Ana. Olhou para mim, os olhos fixos nos meus. Só quero deixar claro, João, tens a certeza absoluta de que não queres quaisquer laços financeiros comigo, nenhuns bens partilhados, nenhuns passivos partilhados, uma ruptura completa? Pela última vez, sim. Eu ri, um som seco e rouco. Não quero os teus empréstimos estudantis ou a tua dívida de cartão de crédito, Mara. E certamente não quero estar a passar-te cheques para o resto da minha vida. Ruptura limpa, separação total. E tu? Ana virou-se para a Sofia pela primeira vez. Estás pronta para o aceitar com tudo o que o acompanha? Sofia sorriu, sacudindo o cabelo. Querida, estou a ficar com o homem e o estilo de vida. Podes ficar com as memórias. Ana assentiu lentamente. Muito bem. Abriu a tampa da caneta. O som foi agudo na sala silenciosa. Assinou o nome com uma caligrafia fluida e elegante. Ana H. Sterling. Empurrou os papéis de volta. Agarrei-os imediatamente. Rabisquei a minha assinatura apressadamente, pressionando com força, selando a minha liberdade. Guardei a minha caneta Montblanc e levantei o olhar, um sorriso largo e genuíno a cruzar o meu rosto. Feito, disse. Finalmente. Levantei-me abotoando o casaco. Pedro vai registrar isto hoje. Tens até o 1º do mês para tirar as tuas coisas do apartamento. Mando mudar as fechaduras no dia 2. Ana permaneceu sentada. Guardou a caneta lentamente. Não precisas de mudar as fechaduras, João. Não te preocupes com isso. Disse que vou fazê-lo. Não quero que entres às escondidas. Não vou entrar às escondidas, disse ela, levantando-se. Parecia mais alta que o normal. Talvez fosse a sua postura. Por que não vou voltar? Já tirei as minhas coisas esta manhã. Ri. Eficiente. Bom, isso facilita as coisas. Fui até a Sofia, que se levantou e enlaçou o braço no meu. Parecíamos a capa perfeita de uma revista corporativa. Adeus, Mara, disse eu, já me virando para a porta. Boa sorte com o que quer que faças. Adeus, João, disse Ana. A voz dela estava firme, desprovida do tremor que eu tinha visto há 2 dias. E João? Parei na porta de vidro. O quê? Vê o correio no apartamento. Há uma carta para ti. Chegou esta manhã. Verifico isso, respondi, dispensando-a. João e Sofia saíram da sala de reuniões a rir em direção ao elevador. Eu sentia-me leve como o ar. Tinha a empresa, a rapariga e a penthouse. Tinha me livrado do peso morto. Na sala de reuniões, Ana observou-o sair. Pedro, o advogado, estava a juntar os papéis. Olhou para Ana. Aceitaste bem, observou Pedro. A maioria das pessoas luta por um acordo. Ana sorriu. Não era o sorriso tímido e submisso que Pedro tinha visto durante as reuniões preliminares. Era um sorriso que não chegava aos olhos, frio e terrivelmente afiado. Eu não precisava de um acordo, Sr. Pedro, disse ela suavemente. Eu precisava de um recibo. Um recibo? Prova de que ele se afastou por vontade própria, de que recusou explicitamente qualquer ligação aos meus bens. Pedro fez uma pausa. Os seus bens?
Com todo o respeito, Sr. Sterling, a divulgação financeira mostrou que a senhora tem menos de 5.000 euros numa conta à ordem. Ana pegou na carteira. Essa é a conta à ordem de que o João sabia. O senhor devia ter feito uma verificação de antecedentes mais detalhada sobre o meu nome de solteira, Sr. Pedro. Caldwell. Pedro franziu a testa. É um nome comum. A minha mãe era uma Caldwell, disse Ana, caminhando para a porta. O meu pai era Preston Caldwell. Pedro congelou. Os papéis nas suas mãos tremeram ligeiramente. Preston Caldwell, o fundo Caldwell, imóveis, transportes marítimos, farmacêuticos, uma das maiores fortunas privadas da costa do Atlântico. Caldwell? Pedro engasgou-se. Mas a divulgação... Eu divulguei tudo o que era legalmente exigido sob a cláusula de bens separados da lei estadual. Bens detidos em fundo cego antes do casamento não são bens matrimoniais, a menos que sejam misturados, disse Ana. O João acabou de assinar um documento a declarar que não queria parte de quaisquer bens, misturados ou não. Ele renunciou especificamente aos direitos sobre quaisquer e todas as futuras descobertas de riqueza. Pedro ficou pálido. Ele não leu o aditamento que eu redigi. Eu disse-lhe para ler. Ele nunca lê as letras pequenas, disse Ana. É arquiteto. Olha para a forma, não para a estrutura. Abriu a porta. Tenha um bom dia, Sr. Pedro. O senhor vai ter uma semana muito ocupada. João Sterling esteve no topo do mundo por exatamente 6 horas. O jantar de celebração com Sofia foi no Belcanto, o restaurante francês mais caro da cidade. Pedimos o menu de degustação, uma garrafa de Dom Perignon, e sentamo-nos à janela. Eu sentia-me um rei. A nós, murmurou Sofia, batendo o copo no meu. E ao futuro. Ouvi dizer que o conselho está a considerar-te para sócio administrador sênior, agora que limpaste a tua imagem. Eu sorri. O velho Ricardo reforma-se para o ano. O lugar é meu. E contigo ao meu lado, vamos reestruturar toda a empresa. Nada de pequenos projetos residenciais. Só arranha-céus e sedes corporativas. O empregado chegou com a conta. Era astronômica, mais de 800 euros. Eu nem olhei. Tirei o meu cartão American Express Platinum, aquele ligado à conta conjunta que eu usava para despesas domésticas e que eu financiava, claro, e entreguei-o com um gesto despreocupado. Estava ocupado a mordiscar a orelha de Sofia quando o empregado regressou. O homem parecia desconfortável. Peço imensa desculpa, senhor, sussurrou o empregado, inclinando-se. O cartão foi recusado. Afastei-me, franzindo a testa. Isso é impossível. Há um limite de 50.000 euros nesse cartão. Veio de novo. Conta encerrada, senhor. Senti uma onda de irritação. Tenta este. Entreguei o meu Visa pessoal. O empregado voltou 2 minutos depois. Recusado também, senhor. Bloqueado pelo emissor. O sorriso de Sofia começava a forçar-se. João, o que é que se passa? É só uma falha bancária. Eu respondi, a sentir o suor a picar a testa. O Banco de Portugal tem andado a atualizar os seus sistemas. Tirei um terceiro cartão. O meu Mastercard de emergência. Recusado. A humilhação queimou-me a nuca. Acabei por ter de pedir a Sofia para pagar. Envio-te o dinheiro amanhã de manhã, prometi, a voz tensa. As minhas contas devem ter sido sinalizadas por segurança devido ao pedido de divórcio. Sofia bateu o cartão no leitor, os olhos a semicerrarem ligeiramente. Certo, sinal de segurança. A viagem para casa foi silenciosa. Quando chegamos à Penthouse na rua de São Bento, número 400, fui direto para o meu escritório ligar para o banco. Mas ao entrar no corredor, notei algo. O apartamento parecia vazio. Não apenas a Ana se tinha ido embora. Vazio, vazio, vazio. O piano de cauda na sala. Sumido.
A gravura original de bacia no corredor, desaparecida. Os tapetes persas, sumidos. João! A voz de Sofia ecoou na sala oca. Onde estão todas as tuas coisas? Ana, rosnei. Ela levou os móveis. Que mesquinha! Eu comprei aquele piano. Parei. Comprei? Tentei lembrar-me. Tínhamos ido ao leilão juntos. Eu tinha licitado. Mas quem é que tinha assinado o cheque? Usa a conta do fundo, João. É mais fácil para efeitos fiscais, tinha dito a Ana. A minha avó deixou-me um pequeno fundo para a educação. Podemos usar isso. Corri para o escritório. A minha secretária estava lá, mas a minha cadeira ergonômica tinha desaparecido. Sentei-me no chão e liguei para a linha VIP do banco. Sr. Sterling, disse a operadora friamente, estávamos à espera da sua chamada. Por que é que os meus cartões estão bloqueados? Eu sou um cliente prioritário. O senhor era um utilizador autorizado secundário nas contas, Sr. Sterling. A titular principal da conta, Sra. Ana Sterling, encerrou as contas conjuntas esta tarde, após a recessão do decreto de divórcio. Conforme o decreto, todos os bens nessas contas foram reclamados pelo depositante principal. Principal? Desculpe, eu depositava o meu salário lá todos os meses. E o senhor gastava-o todos os meses, senhor. O saldo substancial, os 2 milhões de euros em capital líquido que garantia a sua linha de crédito, foi depositado pelo fundo da família Caldwell há 3 anos. Esse capital foi retirado. Larguei o telefone. O fundo da família Caldwell. Corri para a porta da frente, lembrando-me das palavras de despedida da Ana. Vê o correio. Rasguei a caixa de correio no átrio. Havia um único envelope grosso de um escritório de advocacia. Henderson, Finch e Caldwell. Rasguei-o. Exmo. Sr. Sterling. Revogação da propriedade na Rua de São Bento, número 4400. Queira ter em atenção que o apartamento que atualmente ocupa é propriedade exclusiva da Caldwell Real Estate Holding Corp. Foi disponibilizado a senhorita Ana Caldwell, de solteira, para seu uso durante o seu casamento. O acordo de compra que assinou há 3 anos não era um contrato de compra e venda, mas sim um empréstimo de ocupação condicional garantido pela licença de casamento. Após a dissolução do casamento, o empréstimo é acionado na íntegra. O senhor deve a quantia principal de 2,2 milhões de euros, a pagar imediatamente. A falta de pagamento resultará em despejo imediato. Uma vez que o senhor renunciou a todas as reivindicações de passivos e ativos partilhados, não possui qualquer capital na propriedade. Além disso, o mobiliário, obras de arte e eletrônicos foram adquiridos através da Caldwell Creative Grant. Foram repostos. O senhor tem 48 horas para desocupar. Li a carta 3 vezes. Os meus joelhos cederam. Deslizei pela parede do átrio. Sofia aproximou-se, olhando por cima do meu ombro. Leu rápido. Tu não és o dono do apartamento? Perguntou, a voz esganiçada. É um erro, ofeguei. A Mara, ela é uma barista. Ela não tem um fundo fiduciário. Diz Caldwell, João, como os Caldwells. Sofia recuou, olhando para mim como se eu tivesse uma doença contagiosa. Disseste-me que valia 5 milhões de euros. Eu sou... As minhas ações na sociedade não valem nada se não trouxeres capital. Retorqui. E se fores um sem-abrigo? Posso resolver isto? Implorei, levantando-me e estendendo a mão para ela. Sofia é só uma manobra legal. Eu vou processá-la. Sofia afastou o braço. Vou ficar num hotel esta noite. Cheira a desespero aqui. Virou-se e os seus saltos estalaram no chão de mármore, deixando-me sozinho com a carta. Olhei para o nome no final do aviso legal. Preston Caldwell, o segundo sócio-gerente. Ana não era apenas uma herdeira, ela era da realeza, e eu acabara de entregar-lhe a guilhotina. Às vezes, quando não conseguia dormir, já na prisão, a mente viajava para trás, muito antes da Ana, da Sofia, de tudo. Pensava no meu pai, na maneira como ele sempre dizia,
Não confies em quem parece demasiado bom para ser verdade. Ele referia-se aos vendedores na feira de Viseu, onde cresci, prometendo curas milagrosas ou pechinchas impossíveis. Mas agora entendi de outra forma. O luxo, as promessas de um futuro brilhante, o meu próprio brilho, tudo soava demasiado bom. Perfeito. E a perfeição, tinha aprendido da pior maneira, não existe. Nunca. Isso eu devia ter guardado, mas a arrogância cega. Na manhã seguinte, João Sterling entrou nos escritórios da Sterling Associados, com o mesmo fato que usara no dia anterior. Tinha passado a noite num hotel de gama média perto do aeroporto. O único lugar que aceitava dinheiro em espécie sem exigir cartão de crédito como calção. Sentia-me sujo por fazer e furioso. Mas tinha um plano. Eu era o fazedor de chuva. Era o visionário. Sterling Associados era o meu reino. Mesmo que o apartamento tivesse desaparecido, mesmo que as minhas contas bancárias estivessem bloqueadas, ainda tinha o projeto da Torre do Parque. Aquele contrato valia 12 milhões para a empresa. Exigiria um adiantamento de emergência do departamento financeiro, contrataria um advogado implacável e processaria a Ana por fraude. Passei pela recepcionista, ignorando o seu olhar surpreendido. Dirigi-me diretamente para o meu escritório de canto. Estava trancado. Tentei a maçaneta. Trancado. Passei o meu cartão. A luz piscou a vermelho. Acesso negado. Que diabo é isto? Gritei, dando um pontapé na porta. João! A voz veio por trás de mim. Era Ricardo Sterling, o sócio sênior e o homem que me tinha dado meu primeiro emprego. Ricardo, com 60 anos e cabelo grisalho, era geralmente jovial. Hoje parecia um carrasco. Ao lado dele estavam 2 seguranças corpulentos e, para meu choque, Sofia. Sofia não me olhava nos olhos. Segurava uma caixa com os seus pertences pessoais. Ricardo, o meu cartão está com defeito, disse eu, a endireitar a gravata, tentando recuperar a compostura. E diz-me, por que é que a vice-presidente de marketing está a fazer as malas? Ela foi dispensada, disse Ricardo friamente. E tu também? Eu ri. Foi um som nervoso, incrédulo. Não podes despedir-me. Eu sou um sócio nomeado. Tenho 30% desta empresa. Eu sou o projeto da Torre do Parque. Tivemos uma reunião de emergência do conselho às 6 da manhã, João, disse Ricardo. Ergueu um tablet. Invocamos o artigo 4 do acordo de parceria, a cláusula de turpitude moral e dano reputacional. Dano reputacional porque estou a divorciar-me. Metade do conselho é divorciada. Não por causa do divórcio, Ricardo retorquiu. Por causa do cliente. Sabes quem é o dono do terreno onde a Torre do Parque está a ser construída? Claro, Aurora Development. E sabes quem é o dono da Aurora Development? O meu estômago afundou. Não respondi. É uma subsidiária do fundo Caldwell, disse Ricardo, a voz carregada de desdém. Recebemos uma ordem de cessação e desistência esta manhã. A Aurora está a retirar o contrato. Citam um conflito de interesses irreconciliável devido ao arquiteto principal, tu, a tentar defraudar a presidente do conselho numa liquidação legal pessoal. A presidente? Sussurrei. Ana. Ana Caldwell é a presidente do conselho da Aurora, confirmou Ricardo. Ela enviou o decreto de divórcio que assinaste ontem, aquele em que tu afirmavas que não havia bens partilhados. Aparentemente, ela considerou isso um insulto à sua inteligência. Estão a retirar o projeto, João. Esse projeto é 80% das nossas receitas este ano. A menos que te dispensássemos imediatamente, eles processar-nos-iam por quebra de contrato e levariam a empresa toda à falência. Olhei para a Sofia. Tu sabias. Sofia finalmente levantou o olhar. A máscara estava borratada. Eu não sabia que ela era cliente, João. Eu acabei de ser despedida por estar associada a ti. Tu arruinaste-me. Nós compramos as tuas ações, continuou Ricardo.
entregando-me um cheque. De acordo com o acordo de parceria, se fores despedido com justa causa, as tuas ações são valorizadas ao valor contabilístico, menos as dívidas pendentes para com a empresa. Agarrei no cheque. Esperava milhões. Olhei para o valor. 4.500 euros. Isto é uma piada, sibilei. Tu contraíste um empréstimo contra as tuas ações para comprar aquele Porsche no ano passado. Ricardo lembrou-me. E tens debitado viagens pessoais ao cartão da empresa. Deduzimos tudo. Tens sorte de não te estarmos a processar por peculato. Ricardo fez sinal aos seguranças. Acompanhem o Sr. Sterling para fora do edifício. Se ele regressar, chamem a polícia. Fui escoltado pelo escritório que eu tinha desenhado. O espaço de trabalho em open space estava em silêncio. Arquitetos juniores, estagiários e desenhadores. Pessoas para quem eu tinha gritado, menosprezado e ignorado. Observaram-me fazer a minha caminhada da vergonha. Vi a recepcionista a sorrir ironicamente quando as portas de vidro se fecharam atrás de mim. Fiquei na rua, segurando um cheque de 4.500 euros e uma carreira morta. O meu telefone vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. João, por que é que há empresas de mudanças na casa da tua avó? Dizem que a propriedade está a ser retomada. Disseste-me que pagaste a hipoteca. Olhei para o ecrã. Eu não tinha pago a hipoteca. Tinha usado o dinheiro que a Ana me deu para a cirurgia da minha mãe e para a hipoteca. E tinha usado como entrada para o apartamento. Estava a pagar a hipoteca mensalmente, fingindo que lhe estava saldada. Agora que as contas estavam congeladas, os pagamentos foram recusados. A minha casa de cartas não estava apenas a cair, estava a ser incinerada. 3 semanas depois, eu estava a viver num estúdio num bairro degradado de Lisboa. Tinha vendido o meu Porsche por dinheiro, mas a maior parte foi para pagar dívidas imediatas, para manter os credores longe. Tinha me candidatado a 5 empresas diferentes. Todas me tinham recusado. O mundo da arquitetura era pequeno. Ninguém queria tocar no homem que tinha declarado guerra aos Caldwells. Passava os dias a beber uísque barato e a obcecar-me com a Ana. Como é que ela tinha feito aquilo? Como é que ela tinha desempenhado o papel de dona de casa submissa tão perfeitamente? Ela fazia-me café, lavava-me a roupa, ouvia-me devagar sobre a integridade estrutural. Tudo isto enquanto estava sentada num trono de ouro. Eu sentia uma mistura distorcida de ódio e admiração. Mas, acima de tudo, sentia-me com direito. Ela era a minha mulher. Aquele dinheiro era dinheiro do casamento. Convenci-me de que tinha sido enganado a assinar aqueles papéis. Se eu pudesse simplesmente falar com ela, explicar que estava sob coação, talvez ameaçar ir à imprensa com um escândalo inventado, ela pagaria. Eu só precisava de um encontro cara a cara. Vi o anúncio no Diário de Notícias, a gala anual de caridade da Fundação Caldwell, organizada por Anna Caldwell. Local, o Hotel Ritz Four Seasons, em Lisboa. Naquela noite barbeei-me, vesti o meu último fato limpo, que agora me ficava ligeiramente largo, devido à perda de peso induzida pelo estresse, e gastei os meus últimos 100 euros a subornar um empregado na entrada de serviço do hotel para me deixar entrar. O salão de baile era um mar de diamantes, smokings e poder. Movi-me pela multidão, mantendo a cabeça baixa, pegando num copo de champanhe para me misturar. Reconheci rostos, políticos, magnatas da tecnologia, membros do conselho da cidade, pessoas a quem eu costumava implorar por reuniões, agora estavam a conversar casualmente. E então eu via, Ana estava na grande escadaria. Ela já não usava os cardigans cinzentos. Usava um vestido esmeralda até o chão que realçava em sua figura, gritando riqueza antiga e poder novo simultaneamente. O cabelo solto caía em ondas. Usava um colar que parecia custar mais do que os meus rendimentos de toda a vida. Ela não estava invisível. Ela era o sol, e todos os outros apenas orbitavam à sua volta.
Senti uma onda de adrenalina. Empurrei a multidão, ignorando os olhares das pessoas em quem esbarrava. Tinha de chegar a ela antes que ela começasse o seu discurso. Cheguei ao fundo da escada no exato momento em que ela começou a descer. Mara! Gritei. A sala emudeceu. O apelido ecoou de forma estranha no grande salão. Ana parou. Olhou para baixo. A sua expressão não mudou. Sem medo, sem amor, sem surpresa, apenas um reconhecimento frio e distante, como se estivesse a olhar para uma mancha no tapete. 2 seguranças avançaram, mas Ana ergueu uma mão, detendo-os. Desceu os últimos degraus até ficar a meio metro acima de mim, no patamar. João, disse ela. A sua voz era amplificada pela acústica da sala. Era suave, confiante. Não vi o teu nome na lista de convidados. Os bilhetes custavam 5.000 euros por prato. Assumo que estás aqui para fazer uma doação. A multidão soltou um risinho. Corei. Precisamos de conversar, disse eu, a voz a baixar para um sussurro áspero. Em privado. Eu não tenho nada a dizer-te, disse ela, alto o suficiente para as pessoas próximas ouvirem. Dissemos tudo o que precisávamos de dizer na sala de reuniões. Tu assinaste. Eu assinei. Tu enganaste-me, gritei, perdendo a calma. Escondeste bens. Isso é fraude. Tenho direito à metade de tudo isto. Eu era o teu marido. Tu eras o meu caso de caridade, disse Ana friamente. A sala ofegou. Ana deu um passo em frente, olhando para mim. Queres falar de fraude, João? Vamos falar do projeto Solstício. Congelei. O meu sangue gelou. O projeto que te deu a parceria, Ana continuou, a voz firme, a ecobiblioteca premiada. Tu trouxeste os rascunhos para casa uma noite, lembras-te? Disseste que estavas preso. Pediste a minha opinião. Cala a boca, sibilei. Passei 3 noites a redesenhar os suportes estruturais, disse Ana, dirigindo-se à multidão. Eu fiz os cálculos de carga de vento, sugeri o sistema de aquecimento solar passivo, e quando o apresentaste, apagaste as minhas iniciais dos projetos. Olhou de volta para mim. Eu não me importava, João. Não precisava do crédito. Fiquei feliz em ajudar o meu marido a ter sucesso. Pensei que éramos uma equipa. Mas tu pensaste que eu era apenas uma ajuda. Ela está a mentir, gritei, olhando em redor desesperadamente. Ela é uma ex-mulher vingativa. Sou eu? Ana fez um gesto para um homem parado perto da frente. Era o reitor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Verificamos os arquivos, Sr. Sterling, disse o reitor gravemente. Os ficheiros originais da submissão têm registros digitais de tempo. Os metadados mostram que os ficheiros foram criados e editados numa conta de utilizador chamada Ana C, e o endereço IP corresponde à propriedade Caldwell, não à sua empresa. Recuei. Eu estava a ser desmantelado peça por peça em frente à cidade inteira. Tu querias uma ruptura limpa, João, disse Ana, a voz a baixar para uma calma mortal. Querias estar livre da minha mediocridade. Estás livre para seres exatamente quem és. Sem mim és nada. Vou processar-te, gritei, as veias do meu pescoço a saltar. Vou ficar com tudo. Com que dinheiro? Perguntou Ana. E com que advogado? Ela fez sinal aos seguranças. Por favor, retirem este intruso. Ele está a incomodar os convidados. Enquanto os seguranças me agarravam pelos braços, eu debatia-me. Eu fiz-te. Eras apenas uma barista. Eu salvei-te. Ana observou-me ser arrastado. Ela não parecia zangada. Parecia aborrecida. Virou-se para o microfone no pódio. Peço desculpa pela interrupção a todos, disse ela, exibindo um sorriso deslumbrante e genuíno. Agora, vamos falar sobre o futuro. Tenho o prazer de anunciar que a Fundação Caldwell vai iniciar um novo projeto no próximo mês. O Abrigo Sterling para sem-abrigo. Houve uma pausa.
E depois risos educados ecoaram pela sala. Batizado, claro, acrescentou com uma piscadela, para nos lembrar a todos que a arrogância é o caminho mais rápido para a pobreza. O aplauso foi estrondoso. Lá fora, a chuva, fui atirado para o passeio. Sentei-me numa poça, a observar o brilho quente das janelas do hotel. Vi Sofia Vain a entrar no hotel com um novo homem. Um homem mais velho, mais feio, mas muito mais rico. Ela olhou para mim, sentado na lama, parou por um segundo e depois desviou o olhar, entrando na porta giratória. João Sterling tinha assinado o seu divórcio com um sorriso. Agora chorava a chuva. Mas a história não tinha acabado. Porque João tinha uma coisa: raiva. E a raiva, ao contrário do dinheiro, era gratuita. O inverno desceu sobre Lisboa, transformando a cidade num monólito cinzento e choroso. Para mim, o tempo combinava com a minha alma. Já não vivia no estúdio. Estava num motel com tarifa semanal na Avenida da Liberdade, um lugar onde os lençóis eram finos e as sirenes nunca paravam. O meu quarto era um santuário caótico da minha obsessão. Recortes de jornais da Ana a inaugurar a nova ala infantil no hospital, a cortar a fita no abrigo Sterling, os marcos estavam colados na parede a descascar. Eu tinha parado de procurar trabalho. Tinha um novo emprego, destruição. Passei as noites a beber vodka barata e a estudar os projetos que tinha roubado num pendrive no dia em que fui despedido. Eram ficheiros antigos, rascunhos iniciais de projetos que a empresa da Ana estava agora a executar. Eu procurava uma fraqueza, uma falha estrutural, uma violação de zonamento, qualquer coisa que pudesse usar para fazer o Império Caldwell desabar. Encontrei-a no projeto Echo Point, um enorme projeto de requalificação à beira-rio que a Ana estava a liderar. Nas minhas notas originais, tinha assinalado um potencial problema com a estabilidade do solo perto do paredão. Era um risco menor, que exigia reforços caros para ser corrigido. Se a Ana tivesse ignorado esse reforço para poupar dinheiro ou tempo, todo o projeto seria uma bomba relógio. Eu precisava de uma arma para disparar esta bala. Não podia ir à imprensa. Tratavam-me como um pária. Precisava de alguém que odiasse os Caldwells tanto quanto eu. Encontrei Victor Holloway. Holloway era o CEO da Iron City Construction, uma empresa rival que tinha perdido a licitação do Echo Point para a empresa da Ana. Holloway era um homem brutal, conhecido por jogar sujo e guardar rancores. Marquei a reunião num bar de má reputação no cais do Sodré. Holloway apareceu com 2 guarda-costas, a usar um casaco de cachemira que parecia deslocado entre as mesas pegajosas. Estás com uma péssima aparência, Sterling, Holloway resmungou, sentando-se sem pedir uma bebida. Despacha-te. Geralmente não me reúno com arquitetos desgraçados. Posso dar-te o Echo Point, ofeguei. As minhas mãos tremiam, não de frio, mas de adrenalina. Eu sei onde os corpos estão enterrados. Holloway ergueu uma sobrancelha. Estou a ouvir. O paredão, sussurrei, inclinando-me. Os relatórios de estabilidade do solo foram falsificados. Eu fiz os levantamentos preliminares. O terreno está propenso à liquefação. Ana Caldwell está a construir um complexo de 1.000 milhões de euros em areias movediças. Se expuseres isto, a cidade vai encerrá-la. As ações dela vão afundar e a Iron City pode aproveitar e comprar o terreno por uns tostões. Holloway olhou para mim. Tens provas? Tenho os levantamentos geo-originais não editados nesta pen, disse eu, deslizando uma pendrive preta pela mesa. E tenho o meu testemunho. Sou o arquiteto registrado para a fase inicial. Vou testemunhar que a avisei e ela ignorou para cortar custos. Por quê? Holloway perguntou, pegando na pendrive. Por que queimar o teu próprio trabalho? Porque quero vê-la destruir-se, sibilei. O veneno na minha voz era tão potente que até Holloway se encolheu. Quero que ela sinta o que é perder tudo. Holloway meteu a pendrive no bolso. Um sorriso lento e cruel espalhou-se pelo seu rosto. Se isto se verificar, Sterling,
Recebes uma comissão de consultor, 500 mil euros, suficiente para te tirar deste buraco de ratos. Não quero o dinheiro. Menti. Eu queria desesperadamente o dinheiro. Só a quero ver destruída. 2 dias depois, a manchete saiu. Escândalo Caldwell. Denúncia alega riscos de segurança no Echo Point. O ciclo noticioso explodiu. A construção foi imediatamente interrompida. Uma audiência de emergência da Câmara Municipal foi convocada. Sentei-me no meu quarto de motel a ver a cobertura noticiosa, a rir histericamente enquanto o preço das ações da Caldwell caía 15%. Eu tinha conseguido. Tinha lá tirado uma chave inglesa para a máquina. Esperei que o telefone tocasse, esperando que Ana ligasse, a implorar-me para retirar o que disse. Mas o telefone não tocou. Em vez disso, bateram à porta. Abri esperando Holloway com o seu cheque. À porta estavam 2 detetives da Polícia Judiciária de Lisboa e atrás deles, com um ar sombrio, estava Victor Holloway. João Sterling? Perguntou um detetive. Sim. Olhei para Holloway. Victor, o que é isto? Vendeste-me um limão, Sterling, Holloway cuspiu, e arrastaste-me para um crime. O quê? O senhor está preso, disse o detetive, avançando com as algemas. Por quê? Denúncia? Eu ri nervosamente. Por espionagem corporativa, fraude e roubo de segredos comerciais, recitou o detetive. E por falsificação de provas. Fui esmagado contra a parede. Falsificação? Os levantamentos estavam certos. Os levantamentos na sua pendrive eram datados de 2021, disse o detetive apertando as algemas. A senhora Caldwell divulgou os registros de construção reais esta manhã. Ela gastou 40 milhões de euros a reforçar aquele paredão há 2 anos. Os inspetores da cidade aprovaram-no na semana passada. O senhor vendeu ao senhor Holloway dados roubados desatualizados e alegou que eram atuais. A Iron City está agora a ser processada por calúnia e difamação, e o Sr. Holloway está a entregá-lo para salvar a própria pele. Olhei para Holloway. O homem grande encolheu os ombros. Nada pessoal, puto. Negócios são negócios. Tu enganaste-me. Enquanto me arrastavam para o carro da polícia, os residentes do motel observavam das suas janelas. Eu não estava a sair como um vencedor. Estava a sair como um criminoso. A queda da graça não foi um deslize. Foi uma queda vertical. A apresentação das acusações 3 dias depois foi um circo. Fui levado ao tribunal num macacão cor de laranja, 2 tamanhos acima do meu, os pulsos algemados à cintura. Enquanto me arrastava pelo corredor, vi-os, a imprensa. Os mesmos repórteres que eu tinha encantado em inaugurações de galas estavam agora a empurrar-se por uma posição para conseguir o ângulo mais desfavorável do meu rosto por fazer. Os flashes rebentavam como tiros. Sr. Sterling, o senhor vendeu intencionalmente dados geológicos falsos? João, tem algum comentário sobre o processo da Iron City? É verdade que está falido? Manti a cabeça baixa, a arder com uma humilhação tão intensa que era fisicamente dolorosa. Dentro do tribunal, a realidade da minha situação consolidou-se. O procurador não era um advogado de distrito sobrecarregado. Era um procurador especial trazido pela Procuradoria-Geral da República, ladeado por uma equipa de advogados a representar a Iron City Construction. Victor Holloway, o homem com quem eu tinha tentado fazer parceria, sentava-se na primeira fila, com um ar presunçoso. Holloway tinha feito um acordo. Imunidade em troca de testemunhar contra o arquiteto desonesto que o tinha enganado. Mas a pessoa que eu procurava não estava lá. O lugar da Ana estava vazio. O julgamento durou 2 semanas. Foi um massacre. A acusação não só provou que eu era culpado, desmantelou a minha existência inteira. Reproduziram a gravação de áudio minha no bar com Holloway, que Holloway tinha gravado secretamente para seguro. Quero vê-la destruir-se. A minha voz áspera ecoou na sala de tribunal silenciosa. Quero que ela sinta o que é perder tudo.
O júri olhou para mim com desgosto não disfarçado. Eu não era um denunciante. Eu era um ex-marido vingativo a tentar usar os regulamentos de segurança como arma para ajustar contas. Quando o veredito foi lido, culpado em todas as acusações. Eu não chorei. Fiquei dormente. A juíza, uma mulher severa com zero paciência para a arrogância de colarinho branco, sentenciou-me a 8 anos de prisão federal em Monsanto, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 5. O senhor usou o seu conhecimento especializado não para construir, mas para destruir, disse a juíza, olhando por cima dos seus óculos. O senhor é o pior tipo de arquiteto, Sr. Sterling. É um incendiário. 3 meses depois, Instituição Prisional Federal de Monsanto. A prisão era aborrecida. Essa era a coisa que os filmes não contavam. Não era violência constante. Era um tédio esmagador, sufocante. Eu trabalhava na lavandaria, dobrando lençóis cinzentos que cheiravam a lixívia. As minhas mãos, outrora seguradas por milhões devido à sua capacidade de projetar arranha-céus, estavam agora gretadas e em carne viva. Eu tinha me tornado um fantasma. Não falava com ninguém. Comia as minhas refeições em silêncio. Repetia os últimos 3 anos da minha vida em ciclo, tentando encontrar o momento em que a linha do tempo tinha fraturado. Foi a caneta, dizia a mim mesmo. Se não tivesse assinado aqueles papéis tão rapidamente, se tivesse lido o aditamento, eu ainda acreditava, num canto retorcido da minha mente, que aquilo era uma tática de negociação, que Ana estava a tentar dar-me uma lição. Ela era o amor da minha vida, não era? Ela lavava as minhas meias. Cuidava de mim quando eu tinha gripe. Tu não mandas a pessoa que amas para a prisão por 8 anos. Sterling. A voz do guarda tirou-me do meu transe. Levantei o olhar do meu beliche. Visita. Tens um convidado. O meu coração martelou contra as costelas. A minha mãe não tinha vindo. Tinha demasiada vergonha. Os meus amigos tinham desaparecido. Só podia ser uma pessoa. Fui levado para a sala de visitas, uma caixa estéril dividida por um painel espesso de vidro reforçado. Sentei-me ajeitando o meu macacão, tentando convocar um vestígio da minha antiga dignidade. A porta do outro lado abriu-se. Ana entrou. Se eu parecia uma ruína, Ana parecia um monumento. Vestia um casaco creme estruturado sobre uma blusa de seda, o cabelo puxado para trás num coque severo e elegante. Ela não parecia a barista tímida com quem eu me tinha casado. Parecia uma CEO. Parecia uma Caldwell. Sentou-se pousando uma elegante pasta de couro preto no balcão. Não pegou no telefone imediatamente. Apenas olhou para mim. O seu olhar era clínico, avaliador, como um engenheiro a inspecionar uma ponte colapsada. Peguei no receptor. A minha mão tremia. Mara. Ana pegou no telefone. João, vieste, sussurrei. Eu sabia que virias. Tive de assinar os últimos títulos de transferência para o apartamento, disse ela, a voz clara e desprovida de calor. O banco exigiu uma assinatura original do ocupante anterior relativamente à propriedade abandonada. Pensei em trazê-los pessoalmente, em vez de os enviar pelo correio. O apartamento... Soltei uma risada seca e rachada. Estou numa prisão federal, Mara, e tu estás preocupada com o apartamento? É um bem valioso. Ao contrário de ti, não deixo que os bens se estraguem. Inclinei-me a minha testa quase a tocar o vidro. Tira-me daqui, por favor. Não aguento 8 anos. Vou morrer aqui. Devias ter pensado nisso antes de tentares incriminar a minha empresa por negligência, disse Ana. Tu tentaste levar-me à falência, João. Tu tentaste deixar 3.000 pessoas sem trabalho só para magoar o meu ego. Estás exatamente onde pertences. Eu estava zangado, implorei. Estava magoado. Tu mentiste-me durante 3 anos. Fingiste ser pobre. Eu nunca disse que era pobre. Ana corrigiu. A sua voz era mais afiada do que um bisturi. Eu disse que vivia de forma simples. Há uma diferença.
Tu simplesmente nunca olhaste de perto o suficiente para vê-la. Viste uma barista, então trataste-me como uma criada. Se tivesses olhado para mim, realmente olhado para mim, terias visto a educação, as ligações, a forma como gerenciei as nossas finanças. Por quê? Exigi a pergunta que me atormentara durante meses, finalmente explodindo. Por que o segredo? Se eras uma Caldwell, por que casar com um Zé Ninguém como eu? Ana suspirou, abriu a pasta preta e pressionou um documento contra o vidro. Era um pedaço de papel velho e amarelado, uma cópia de um último testamento. Lê a cláusula 14, disse ela. Estreitei os olhos. O texto legal era denso, mas as letras em negrito destacavam-se. Cláusula 14, o teste de sucessão. A beneficiária principal, Ana Esperança Caldwell, não herdará a participação de controlo no Fundo Caldwell ou a presidência do Conselho até que tenha mantido com sucesso um casamento por um período não inferior a 3 anos com um parceiro que não tenha conhecimento da sua situação financeira. O parceiro deve provar o seu compromisso com a beneficiária unicamente com base no caráter, respeito mútuo e amor. Caso o casamento termine devido à busca de estatuto, ganância ou infidelidade do parceiro, o fundo permanecerá selado. Li aquilo 2 vezes. O ar fugiu dos meus pulmões. Foi um teste, sussurrei. O teu pai, ele armou-me isto. O meu pai morreu a acreditar que ninguém jamais amaria uma Caldwell por outra coisa que não fosse o livro de cheques, disse Ana, puxando o papel de volta. Ele era um homem cínico. Queria garantir que quem quer que estivesse ao meu lado à mesa principal fosse um homem de substância, um homem que me amasse. Olhou para mim e pela primeira vez os seus olhos mostraram um vislumbre de tristeza genuína. E a tragédia, João, é que tu passaste. Pisquei os olhos. O quê? Os primeiros 2 anos, disse Ana suavemente. Foste maravilhoso. Eras ambicioso, sim, mas eras gentil. Trabalhavas muito. Vinhas para casa e contavas-me o teu dia. Não te importava que vivêssemos num pequeno apartamento sem elevador. Tu passaste no teste. Se tivesses permanecido aquele homem no nosso 3º aniversário, eu ia contar-te a verdade. Tinha os papéis prontos para te integrar como parceiro pleno no fundo. Ias ser o CEO da divisão de arquitetura. Ias ter o mundo. Senti um golpe físico no estômago. Lembrei-me daquele tempo. Lembrei-me de ser feliz. Mas depois a empresa promoveu-me. Depois Sofia começou a flertar comigo. Depois comecei a acreditar na minha própria lenda. Mas tu mudaste, continuou Ana. No momento em que obtiveste um pouco de poder na tua empresa. Começaste a olhar para mim de cima. Deixaste de ver uma parceira e começaste a ver um peso. Tu passaste no teste do meu pai, João, mas falhaste no meu. Posso mudar de novo? Eu engasguei, lágrimas a escorrer-me pelo rosto. Mara, eu ainda sou aquele tipo. Ainda sou o tipo que consertou o teu radiador. Ainda sou o tipo que te ama. Não, disse Ana com firmeza. Não és. Aquele homem está morto. Morreu no dia em que assinaste aqueles papéis de divórcio com aquele sorrisinho presunçoso no rosto. Eu vi-te, João. Vi-te assinar o nosso casamento como se fosse uma transação comercial. E estavas a ganhar. Não parecias triste. Parecias aliviado. Ela levantou-se, parecia imensa, inalcançável. Tu querias ser um grande homem, João. Querias ser um titã. Bem, agora és famoso. És o homem que atirou fora um império de 1.000 milhões de euros porque queria namorar com uma vice-presidente de marketing que o deixou no segundo em que o cartão de crédito foi recusado. Não vais, implorei. Levantei-me batendo a mão no vidro. O guarda deu um passo em frente. Ana, não me deixes aqui, não tenho nada, não sou nada. Ana parou na pesada porta de aço. Virou-se uma última vez. Tu tens exatamente o que assinaste, João, disse ela.
Uma ruptura limpa, separação total, sem bens, sem passivos. Guardou a caneta, um movimento simples e elegante que espelhava o dia na sala de reuniões, e meteu-a na carteira. Adeus, João. A porta fechou-se com um estrondo. O som ecoou como um tiro no pequeno quarto. Olhei para o espaço vazio onde ela estivera. Olhei para o telefone na minha mão, a linha agora morta. Olhei para o meu reflexo no vidro, magro, vestido de laranja, quebrado. Deslizei pela parede, enrolando-me numa bola no chão de linóleo. A ironia esmagava-me. Tinha passado a vida inteira a tentar construir arranha-céus, a tentar alcançar as nuvens. Queria viver numa casa de vidro. Agora estava numa caixa de vidro, e todos podiam ver exatamente quão pequeno eu realmente era. Fechei os olhos e, na escuridão da minha cela, vi a imagem da minha assinatura no decreto de divórcio. O laço do J, o traço agudo do S. Foi o autógrafo mais caro da história, e eu tinha o dado de graça. Será que valeu a pena? As minhas escolhas? O meu orgulho estúpido? Não sei. Às vezes, nestes corredores da prisão, sob a luz fantasma, penso que não tive culpa, que tudo estava predestinado, uma armadilha. Mas outras vezes, quando a insônia me consome, vejo o meu próprio reflexo naquele vidro. E lá, não há desculpas, só a imagem de um homem que trocou ouro por brilhos baratos. O que vocês teriam feito no meu lugar? Teriam agido diferente? Talvez sim, talvez não. A história é fácil de julgar de fora, não é? A verdade é que ninguém sabe, de certeza, e a dúvida é o meu companheiro mais fiel.